porque ele continuou nos quadrinhos, privilegiou isso, eu me lembro de contos ilustrados. Com muita sorte, a Avalon Editorial abraçou a ideia, comprou um causa, de ganhar o jabutinho de ilustração, foi muito bacana. E depois que acabei o Lobisomem, eu já no gás de fazer o autoral e tal, eu emendei um HQ. Não foi essa primeira, mas foi qual? Comecei a entrar. Eu, assim que terminei o Lobisomem, eu comecei a fazer uma história em quadrinho que ela tinha um fluxo narrativo diferente. Ela era atravessada por outros personagens. Então, por exemplo, você tem uma cena em um bar em que tem um casal conversando, e ela, uma DR ali da vida, e antes que chegasse à conclusão, passa um mendigo, um morador de rua, com uma matilha de cães do lado de fora desse bar. A narrativa segue com ele, ele é quase atropelado por um taxista, a narrativa segue com o taxista e a passageira do carro. A passageira desce e vai, e o fluxo ia passando de mão para mão, como se fosse um jogo de ping-pong ali, de café. Só que isso cria margem a inúmeras possibilidades. E mesmo recorrendo a alguns personagens ali que apareciam de volta ou não, você cria, eu parei e pensei, não, vou levar uns 5 anos para terminar isso, não tem cabimento. É um tipo de estrutura dificílima de se manter, de se articular. Aí eu fragmentei em 3 pedaços. Um pedaço, que ainda está incompleto, foi para Nébula, que é a proposta do Rafael Coutinho, de webcomics. Foi sobre o nome de Deus é o Jiraiya. Uma outra parte, eu tenho só esqueleto, mas o título é O Homem que Era um Javali. Isso tem só o corpo dele para ser desenvolvido depois. E a outra parte era uma parte onde a Daisy, que é a personagem que nasceu no Lobisomem Sem Barba. Nesse Lobisomem Sem Barba, sim, eles são mini contos e tem vários personagens que se entrecruzam e tal. Mas a voz que mais me cativou ali dentro, que mais me seduziu, a mais forte delas, foi a da Daisy Mantovani. Então, para essa história, essa HQ de fluxo narrativo diferente e tal, tinha ela aparecendo. E ela aparecia justamente escrevendo os monólogos, que é a primeira parte do livro do Lobisomem. Então, ali você tinha a visualização dela. E ela escrevendo, eu tinha uns 3 monólogos dela e tinha um final com o qual ela aparecia. Eu mudei um pouco o final para o Bulldogman. Aí retirei essa parte. Aí, para fazer o quadrinho, o Bulldogman em si foi isso, foi tentar intercalar esses monólogos. Quando você fala de narrativa, dá pra ver que você fala com um amor pela coisa. Sim, a narrativa, não, claro. A ideia de narrativa é uma coisa que te agrada muito. Eu fico perguntando como que você sobreviveu tanto tempo no mercado. Na verdade não foi tanto tempo. Na publicidade eu trabalhei uns 5 anos. Então não foi muito. Eu sempre trabalhei, na verdade, em subempregos anteriormente. Já fui livreiro, já fui camelô, o diabo que você imaginar, tava lá eu tentando vender alguma coisa. A gente vai chegar mais nisso da transmídia ainda, que tem muito em Bulldog, mas eu queria falar que você falasse um pouco disso na sua carreira, porque você falou que vem das artes plásticas, vai para a ilustração e vai para o quadrinho, e você parte da imagem em todos esses, mas a imagem não é ela em si o produto final de tudo isso necessariamente, porque do quadrinho, né, Como que você transitou por isso e hoje você vai continuar nos quadrinhos ou você continua transitando entre essas? Não, continuo transitando. Não tem como não transitar. Eu acho assim, eu fiz o quadrinho quando apenas a literatura não era o suficiente e apenas a imagem não era o suficiente. Então um lugar onde esses dois habitam muito bem são os quadrinhos. Eu trabalho com imagem e texto ali, são os dois funcionando. Então a proposta que eu consigo ter de literatura e imagem se exponencia pela comunhão dos dois. Então, por isso eu fiz quadrinhos. Agora mantenho o meu trabalho de pintura, mantenho o trabalho de ilustração. Tem aí uma possibilidade para abrir uma veia, quem sabe, se tudo der certo, para o cinema.
E qualquer pessoa que já fez uma página de quadrinho na vida sabe que não é fácil e não necessariamente é divertido. E você fez um livro com mais de 300 páginas. Queria saber se você está bem. Sobrevivi, consegui sobreviver, de algum modo eu sobrevivi. E como foi isso? Você tirou um tempo, foi quanto tempo de produção? Tá. E como que é o seu processo de produção para produzir uma obra tão longa e para quando chegar no final você ainda está querendo fazer, ou pelo menos com fôlego para conseguir acabar ela? Sim. Então, sei lá, tem uma coisa de síntese que ali eu não consegui, não é que eu não consegui passar, mas como meu trabalho inicial é de pintura, eu resolvo tudo em uma tela só. Então, para isso, o quadrinho em si, a literatura em si, foi como um escopo para eu desenvolver muito mais. Então, isso alimentou a minha vontade de fazer algo grande dessa forma. Agora, o Budogma, ele começou com uma proposta diferente de lançamento. Eu ia lançar de maneira independente. É algo até citado no próprio quadrinho, a personagem também tenta criar um viés desse. O que seria? Não seria por grana do meu próprio bolso, jamais, nem seria pelo financiamento de Catarse ou algo do gênero, um crowdfunding. Eu não sei se vocês sabem, mas todo mundo que faz crowdfunding, eles perdem 1 ano de vida, pelo menos, porque é uma ansiedade extrema de conseguir finalizar o projeto e torcer para que vire, que funcione. E eu sou extremamente ansioso, então não foi uma solução para mim. A minha proposta para lançamento dele é bem simples até. A personagem, ela gosta de tomar uma cervejinha, né? Socialmente ou não socialmente, mas ela toma uma cervejinha. E que cerveja seria essa? Qual? Que marca? Aí me veio a ideia de fazer um merchandising para a cerveja. Eu fiz um cronograma que ia do logo na capa a ela bebendo a cerveja, falando sobre, comentando positivamente, ou então ela também contratando uma agência para fazer a mesma coisa para o livro que ela vai lançar, porque no quadrinho ela está lançando também um quadrinho. E várias toparam, acharam linda a ideia, teve Colorado, Eisenbach, teve várias, acharam maravilhoso a história em si. Só que quando entrou na questão da grana, a coisa meio que deu uma miada. Só que tinha uma solução interessante, e isso eu acho que dá para passar à frente um pouco, porque era assim, o merchandising, na verdade, a cota do merchandising era para custear a impressão. E uma coisa que eu havia proposto era, assim que começassem as vendas, toda essa grana da impressão, que foi pelo merchandising, seria devolvida à empresa. Ou seria um merchandising gratuito. Né? Propaganda gratuita, de certo modo. Era um puta negócio bacana de se fazer. Infelizmente não rolou, mas aí eu abri um leque para um amigo meu, que também é quadrinista, que fez a Shula, trabalha na Shula, vocês conhecem, uma revista de humor coletiva. Enfim, é o Calote. Aí ele e um outro amigo, Johnny, criaram a Juan Calote, uma cerveja artesanal, fantástica. E eu fiz um esquema com ele, cara, vamos colocar lá o seu nome e você topa liberar lá a cerveja no dia do lançamento? Não, fechou, tá garantido. Então pronto, fechou. Foi só para o mel. Nisso já tinha umas 300 e tantas, eu só continuei, terminei. Narrativa tradicional, né? E é um livro que dialoga muito com ele mesmo. Então, como foi apresentar isso para os editores e quais foram as respostas que você teve? Aí com a Veneta, eu estava lá na Fast Comics e o Rogério estava sempre lá do lado. Eu cheguei, estou com um projeto, quer fazer. Na verdade eu apresentei, eu tinha uma pressa. Como eu falei no começo, eu sou ansioso, então eu tinha uma pressa para publicar. Como não me dei para umas outras editoras, acabou não rolando, aceitaram e tal, mas o cronograma para lançamento ia demorar muito, ia ser 1 ano a mais. Eu fui vendo, eu pedi licença para os outros editores, posso apresentar para alguém que consiga lançar em menos tempo? Não, se quiser vontade, porque a gente vai conseguir realmente segurar tanto. Aí você quer, se toca, se interessa. Ele gostou, não teve mudança alguma o cara abraçou a ideia e... Pegou o livro pronto, imprimiu. Ele é tão louco quanto, né, cara? Deixa eu saber se...
Bem, porque ele é a história de um pedaço da vida da Daisy Mantovani, e ele também é uma história sobre as opiniões que ela tem sobre o mundo, é uma história sobre as referências que ela tem, o que os personagens têm, e não é necessariamente uma narrativa que se constrói com todos esses aspectos, ela não é necessariamente uma narrativa clássica, né, de início, meio, fim. Tudo isso constrói o livro, né, junto com a história dela. Quer saber como que foi esse processo, né, e para você qual que é a importância dessas referências, assim, as referências são para construir elas, são referências que você queria colocar no livro para que as pessoas conhecessem, como que funcionou isso? Tá, então, o processo foi muito orgânico. Como eu falei no começo, eu tinha só 3 monólogos, eu fui construindo a intersecção entre eles. E para isso, eu já tinha uma coisa em mente, em fazer uma história mais real possível, ser mais próxima da realidade. Então, para isso, eu comecei a deixar o roteiro fluir naturalmente e atravessar influências ou coisas que eu estava vendo, ou alguém que eu estava conversando, uma conversa que tivesse visto, um filme que eu vi. Tem um momento que ela fala sobre um quadrinho que ela está fazendo ser uma espécie de reality show. E é um pouco disso, né? Ela vai se construindo dessa forma. Tem uma frase, aquela pintura, Frida Kahlo, que todo mundo conhece, ou não, se não conhece, deveria conhecer. Ela responde a uma entrevista de não vou saber quem entrevistou, mas o cara pergunta para ela: por que você só pinta sonhos? Ela fala: nunca pintei sonho na minha vida, eu só pinto a realidade. E nessa questão da realidade me veio um ponto-chave para escrever essa história. Então, o que seria real ali? Seria um fluxo narrativo, ser o mais próximo, mais natural, mais espontâneo possível, né? Que não tivesse interferências lapidares de mudar o roteiro para levar para outro ponto e colocar numa sequência normativa ali, normal, como qualquer outra. E, cara, as referências foram assim, o porquê das referências, mas é como se eu estivesse trazendo o leitor confortavelmente para perto de mim, né? Seria esse intuito, colocar coisas ali que, eu reconheço isso aqui, me interessa, eu gosto dessa mesma coisa, então aqui eu me sinto confortável. Agora, foi um movimento sádico até da minha parte, de fazer esse conforto, porque eu deixo o leitor confortável no ponto para depois esmigalhar, de certo modo, né?